pecado é forte que eu vou ler aqui. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E nisto não se manifestou o Filho de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Quem comete pecado é do diabo. Quem falou isso? O pastor Luiz? Quem falou isso, irmão? É forte. Por muito tempo, eu ouvi pessoas me dizendo que, e a Bíblia mesmo diz, que não há sequer um justo sobre a terra. Que todos pecamos. Mas nós temos que ver, o verbo está falando no passado. Todos pecamos. Todos pecamos. É o verbo passado. Agora ele se refere ao verbo presente, dizendo que todo aquele que aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, torna-se em Cristo Jesus uma nova criatura, e as coisas velhas já são passadas. Não te interessa mais. É aquela roupa que você não usa mais. É aquela roupa que não presta mais, que você abandona tudo aquilo. Mateus capítulo 5 e versículo 29, Jesus está dizendo: se teu olho direito te faz pecar, é no modo figurado, não é para fazer isso, viu? É só o modo figurado. Ele está falando verbalmente figurado, ele está dando um exemplo para que você entenda. E ele está dizendo assim: se teu olho direito te faz pecar, arranca fora, porque é melhor entrar no céu sem um deles, porque ir com os dois para o inferno. E ele continua dizendo: se a tua mão direita te faz pecar, arranca fora, porque é melhor ir para o céu com uma mão só do que com as duas para o inferno. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, nós devemos cortar. Relacionamentos. E o que é pecado, pastor? Eu vou resumir pecado hoje como uma única palavra: tudo aquilo que transgride os princípios morais de Deus. Pecado é tudo aquilo que transgride os princípios morais de Deus. A Bíblia. Porque não me adianta eu te falar o pecado sem dizer o que é o pecado. Pecado é tudo aquilo que transgride os princípios morais de Deus. E um dos primeiros princípios de Deus, ele está dizendo: amará o Senhor sobre todas. E o segundo, amará o teu próximo. E aí ele continua dizendo assim: e não farás para ti imagem de escultura, e nem a ela se prostrará. Quando o homem faz isso, quando a mulher se prostra diante de uma imagem de escultura, ele está quebrando um princípio de Deus. E está pecando contra a pessoa de Deus. Está pecando contra os princípios morais de Deus. Quando nós cometemos a maledicência de falar mal um do outro, nós estamos quebrando um princípio moral de Deus, aonde está dizendo: amai vossos inimigos, orai por que vos persegue, e amai o seu próximo como a ti. Quando nós murmuramos, estamos quebrando o princípio de Deus. Quando alimentamos mágoa, rancor, ira, nós estamos quebrando um princípio moral de Deus. E qual o princípio moral de Deus? Amor. Queridos, eu vou usar uma expressão aqui nessa noite que eu tenho compreendido de Deus na minha vida. Se cada um de vocês entenderem o quanto Deus os ama, não existe nada neste mundo que irá remover você da presença dele. O quanto Deus te ama, se você compreender hoje o quanto Deus te ama, o quanto Ele te ama, você nunca mais vai querer sair da presença